Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E será que a sociedade brasileira sabe o que vai acontecer com o nosso país a partir do dia 7 de setembro? Como será o Brasil a partir do dia 8 de setembro, o dia seguinte? Será que teremos uma configuração diferente no nosso país? Teremos movimentos de ruptura mais aprofundados? Será que nós teremos ministros da Suprema Corte detidos, presos? Será que nós teremos uma substituição no poder aqui do nosso país? E nós, temos motivos para termos receios, medos? Ou é melhor a gente comprar pipoca e assistir de camarote as coisas que nós iremos ver, que nós iremos comentar aqui no nosso portal de hoje? Bem, se você está chegando agora, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever, a conhecer o nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-lo se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque faz a gente chegar a mais pessoas como você, e mandar seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que todos os dias nós entramos no ar, entre 17 e 17h30 e meia hora antes, eu abro um chat para conversar com vocês, para a gente trocar as nossas ideias, as nossas opiniões. Então, vamos seguir em frente. Gente, no nosso papo de ontem, nosso papo anterior, eu mostrei para vocês que os processos de ruptura institucional que a história da humanidade registra, sempre teve um fundo econômico e um fundo político. Existem essas condições aqui no Brasil para agora? Bem, comandado pelo presidente da República e pelas pessoas que estão próximas dele, não tem a menor condição. Porque não existe nenhuma pauta reivindicatória de cunho econômico e nem outras pautas reivindicatórias. O presidente da República, ele não preside o nosso país, não comanda o nosso país, nada é com ele. No momento que o Brasil está tendo recorde de queimadas novamente, temos crises hídricas, nós temos falta de água, a energia está ficando mais cara, os alimentos estão ficando mais caros, os combustíveis estão ficando mais caros, enfim, a falta de perspectiva do nosso país está ficando pior. A variação cambial está cada vez mais desfavorável ao nosso país e o presidente da República, ele está preocupado com alguns desses problemas? Não. Ele está insuflando os seus apoiadores a crerem que o problema do nosso país é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que como corte jurídica só age por provocação. Eles ficam parados lá, eles ficam lá no Supremo Tribunal Federal e só se manifestam quando chega um processo para eles decidirem se é legal ou se não é legal, se é lícito ou se não é lícito, se é permitido ou se não é permitido. É assim que funcionam as democracias. Mas essa gente está fazendo muita confusão e a maior parte deles está fazendo isso porque querem se livrar da polícia. Vamos pegar aqui o discurso de algumas pessoas, vamos ver se vai dar para pegar, para mostrar aqui. O que eles estão fazendo nas redes? Eles partem do princípio que nosso país tem uma ditadura. Então eles estão convocando as pessoas de uma forma subjetiva para irem para as ruas, para protestarem contra a ditadura, para a gente recuperar a nossa liberdade. Vejam se não é uma peça para ser exibida dentro de um manicômio ou por pessoas que estão dentro de um manicômio, né? Vamos lá. Já vivemos uma ditadura hoje em dia no Brasil. Eu sei que todos vocês também não aguentam mais esse clima de insegurança e de censura. A censura está a escalonar e cabe a nós lutarmos pela nossa independência. Povo que não tem virtude. Essa moça aí, por exemplo, é muito bacana. Ela está com alvo atrás, cheio de furo de bala, né? É gente muito tranquila da cabeça. Vamos lá. Acaba por ser escravo. E nós não seremos escravos de nenhuma ditadura comunista. Nós somos censurados, perseguidos, cidadãos receberam a Polícia Federal em casa. E não é por Bolsonaro, não. É pelo judiciário. A democracia não está mais em risco, ela já caiu. Nós estamos reféns de poderosos autoritários que estão destruindo a nossa... Bom, quando eles falam assim, nós estamos refém, a ditadura... Gente, só quem reclama do Poder Judiciário e da polícia, normalmente são criminosos, né? Alguém que se coloca em conflito com a lei. Então, esse pessoal está levando questões às quais eles estão sendo responsabilizados agora por matarem pessoas com M maiúsculo. Por quê? Porque quando eles difundiram fake news, levaram pessoas a não se cuidarem, a combaterem o isolamento, combaterem as instituições, eles acabaram fazendo com que o resultado morte no nosso país fosse muito superior ao que seria
natural se todas as medidas fossem tomadas aqui no nosso país. Então nós tivemos aqui gente acumpliciada com o crime e gente que ganhou muito dinheiro, porque essa gente toda, todos eles ganham muita grana para fazer apoio proselitismo da ignorância. Então eles estão, de um certo modo, querendo que aqui no Brasil haja uma espécie de Capitólio Tabajara, que a nossa Suprema Corte seja invadida, que ministros sejam aprisionados, porque o que vai acontecer? Como é que você tira um ministro que está legalmente investido? O que eles querem? Eles querem fazer bilu-bilu nos magistrados? Não é isso. Então, existe uma grande distorção, existe uma grande má-fé no meio dessa história toda. E aí, claro que vocês vão pegando o presidente da República e insuflando, né, essas criaturas, né, falando coisas desse tipo aqui, é bom a gente sempre registrar. O presidente fala coisas que nós falamos assim, meu Deus do céu, ele tá maluco, ele de fato não bate nada na cabeça dele, quando ele diz coisas como essa aqui, vamos lá. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Então, um presidente da República fala publicamente uma coisa dessa, se isso não é uma coisa que está no campo da insanidade. Aliás, o Bolsonaro, ele fica repetindo muito mantras que eram repetidos pelo Mussolini. Pátria, Deus e família. O Mussolini era um grande hipócrita também, né? Ele falava de família, falava de Deus, mas tinha uma série de bandeiras super preconceituosas que Deus não assinaria. Combatia os homossexuais, achavam que os homossexuais eram parte de uma doença social que deveria ser eliminada. Esse era o cara no discurso. E na vida privada ele tinha um desrespeito à família, porque ele tinha uma amante que se chamava Clara Petacci, né, que escreveu um monte de informações, histórias relacionadas ao Mussolini, a vida extraconjugal dele com ela, né, e mostrando que era um cara que tinha um regramento moral bastante diferente daquele que ele preconizava. Ele era um cara tão perturbado, já que eu falei nesse assunto, né? E chamava tanta atenção pelas maluquices que falava, que quando ele foi morto, quando o exército americano chegou na Itália e pegou o corpo dele ali de cabeça para baixo, mandou para o necrotério, retiraram o cérebro do Mussolini para mandar para os Estados Unidos para ver se tinha algum sinal de sífilis, que seria uma doença causadora dos transtornos mentais do Mussolini. Então, quando a gente vê algumas situações assim, a gente fica meio preocupado de quem é que está tomando conta do nosso país com esse tipo de pensamento. E que faz com que essas pessoas que são bolsonaristas nas redes fiquem bastante violentas. É muito comum as pessoas virem para cá agredir, e é sempre um pensamento que elas não se dão conta que é um pensamento nazista. É o pensamento da exclusão, da perseguição, do banimento, da morte. Muitos adorariam, né, ficar matando outros brasileiros porque acham que os outros brasileiros são comunistas, são os problemas cruciais do nosso país, conforme Bolsonaro gosta de colocar para cima e para baixo, e os tolos vão acreditando. Nessas manifestações do dia 7, uma preocupação que a gente está tendo, a gente que observa a política de um modo mais próximo, né, é que muitos desses bolsonaristas gostam de ostentar armas. Vocês imaginam essa gente toda em manifestação, um monte de gente armada? Se isso pode dar alguma coisa certa? E quem são os personagens que estão comandando essa história aqui no Brasil, né? Quando nós pegamos os personagens do mundo que fizeram essas transformações, a gente pega na França, pega o Robespierre, que era uma pessoa formada em direito, era um filósofo, enfim, não era ninguém bobo, era um cara intelectualmente bastante preparado, um iluminista. Quando você vai para os Estados Unidos, no processo de independência norte-americana, você pega o Thomas Jefferson, que era um jurista também, era um conhecedor das estruturas políticas, era um político profissional, ele conhecia os problemas das 13 colônias norte-americanas e o domínio que a coroa inglesa fazia sobre essas colônias, enfim, possibilitou ali a independência norte-americana. Se a gente for para a Índia, pega o Mahatma Gandhi, que era jurista também, era advogado, morou 20 anos na África do Sul, viu as diferenças sociais, como o imperialismo britânico também agia na África do Sul. E aí, falando em África do Sul, tem o Mandela também, o Mandela que tinha ali como inspirador uma figura chamada Walter Sisulu, se não me falha a memória. E eles fundaram um partido para combater o apartheid, enfim.
é uma pessoa bastante preparada, que também lutou por uma independência, por uma ruptura, por uma justiça social. A gente vai pegando vários movimentos. Se a gente for aqui para perto, for no México, por exemplo, você tinha padres católicos formados em teologia, pessoas que provocaram a independência do México em relação à Espanha. Se a gente for para Cuba, vai pegar o Fidel Castro, que era advogado, preparadíssimo também, grande orador, que fez a Revolução Cubana. A gente vai pegar o Ayatollah Khomeini, que era um teólogo, para a gente ir para um outro campo totalmente diferente. E aí você pega todos esses personagens, você vê que tem situações em comum. Sem falar do Mao Tse Tung, né, que estava esquecendo também, que era filósofo e era historiador. Então, vocês vejam o preparo intelectual dessa gente, todas para o bem ou para o mal, na percepção de cada pessoa, como ela analisa a história, os processos políticos. Aí você chega no Brasil, você vai ver quem são os intelectuais, né, dessa transformação. Bolsonaro, o Sérgio Reis, aí você pega o Malafaia, você pega uma figura como o Alan dos Santos, você pega uma figura como o Ottoni de Paula. Enquanto eu mostrei essas figuras aí, eu tenho certeza absoluta que pela sua cabeça vários personagens foram se sucedendo. O triste no meio dessa história é que tem uma instituição chamada Clube Militar que fica insuflando também uma série de militares da reserva a participarem das manifestações para apoiar o Bolsonaro, ou seja lá o que ele represente. Gente, o que vai acontecer? Não há a menor chance de nenhum movimento golpista, movimento transformador, dar certo com essa gente. É muito mais fácil a gente pegar 3 chimpanzés para pilotar um 247, um Boeing 247, e esse voo dar certo, do que você pegar um movimento de transformação com essa gente, os youtubers fugidos da polícia, os que estão fora do Brasil, os pastores que também têm problemas com a justiça, problemas com a polícia, você pegar o presidente da República, que tem uma série de problemas também, que serão expostos assim que ele perder o mandato, né? Então é muito mais fácil você ter chimpanzé pilotando as aeronaves, ou aeronaves chegando no lugar, do que essa gente toda com esse passado, com esse presente, fazer o nosso país chegar a algum lugar. Então, se eles querem fazer do nosso país a reprodução do Capitólio norte-americano, fazendo aqui uma espécie de Capitólio Tabajara, a gente tem que comprar pipoca, porque é o seguinte, não vai ninguém do povo, né, se colocar na frente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara ou do Senado, para defender senador ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí também não passa pela cabeça de ninguém. Então, compete às instituições colocarem ali a segurança, chamar o Exército, Marinha Aeronáutica, conforme a Constituição diz, as polícias do Distrito Federal, para tomarem conta, para protegerem as polícias da Câmara, a polícia do Supremo Tribunal Federal, a segurança dessas instituições. Enfim, se alguém for transgredir, ser conduzido, conforme diz a lei, conforme diz a Constituição, o Código Penal, a todos os procedimentos naturais que criminosos devem sofrer quando tentam transgredir alguma coisa. Então, gente, o lamentável no meio dessa história é ver quanta gente inocente que está com ódio dentro de si e que está querendo fazer alguma coisa e não sabe exatamente o que. Uma coisa é certa, nenhuma dessas histórias que esse bolsonarismo está querendo colocar em prática vai melhorar a condição de vida, se elas derem certo. Dando certo seria o maior erro, porque não vai abaixar o preço do gás, da gasolina, do diesel, do aluguel, não vamos ter mais escolas, não vamos ter mais saneamento básico, não vamos ter mais justiça social, o Brasil não será respeitado, o Brasil vai ficar numa sinuca de bico sem tamanho. Então, eu ficarei com a minha pipoca em casa no dia 7 de setembro, atento ao que vai acontecer nos movimentos que essa gente vai estar organizando, observando nos telejornais à noite, fazendo uma resenha do que aconteceu no dia, e no dia seguinte nós vamos aqui também avaliar no nosso portal do José aquilo que eu já estou falando desde já. Não vai acontecer nada, não vai haver ruptura alguma. Pode ter até que alguns malucos tentando fazer esse tipo de situação. Mas compare os líderes da história que fizeram alguma ruptura e compare com os líderes bolsonaristas que querem algum tipo de ruptura, para ver se esse troço tem alguma chance de dar certo.
Gente, brincadeiras à parte, né? Não dá pra gente levar a sério, porque quando você bate bumbo pra maluco, ele sai se requebrando. E tem muita gente se requebrando, se rebolando aí, porque justamente as pessoas que estão desavisadas afinando seus instrumentos musicais também é um número considerável, né? Da nossa parte aqui, não. Da nossa parte aqui, eu quero mais é que a gente tenha noção do que está acontecendo, porque tendo noção a gente fica tranquilo, a gente sabe com quem a gente está lidando e o que é que eles podem fazer e aquilo que eles não irão fazer. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e vamos seguir em frente que tem muita coisa para a gente conversar. Tchau!